Boa noite a todos e bem-vindos à segunda semana da extravagância de conteúdo de junho. Hoje à noite trago histórias assustadoras de florestas assombradas para vocês. Então fiquem confortáveis e deixem a escuridão tomar controle. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Todos os verões, desde que eu tinha 7 anos, eu ia para um acampamento de verão na Escudo Canadense, na região da Baía Georgiana, por 2 semanas. Lá eu passava 1,5 na ilha, depois 3 dias em uma viagem externa, que basicamente era apenas remar para 2 acampamentos diferentes na Bahia e acampar nesses locais com tendas e coisas do tipo, em vez de dormir em cabanas. Devo também mencionar que o lago e as ilhas onde o acampamento foi construído eram originalmente vias fluviais que os aborígenes usavam para se deslocar de um lugar para outro, e também um grande local de comércio quando os colonizadores chegaram. Assim, a região possui uma quantidade notável de naufrágios e lendas de fantasmas. Há uma em particular que estou mencionando na história real porque sinto que é importante. Alguns verões atrás, fui para este acampamento como de costume. Cheguei ao beliche de cima na cabana, conheci meus colegas e conselheiros. A viagem seria na manhã seguinte por causa da programação e assim, depois de acordar às 7 da manhã, partimos às 8. Pegamos 3 canoas, com os conselheiros dirigindo 2 e os acampantes mais experientes na terceira. Eu não estava dirigindo, pois sou péssimo nisso. Remamos por 4 a 5 horas pelos canais e tudo estava bastante normal, até chegarmos ao primeiro acampamento. O primeiro acampamento estava em um ponto coberto de rochas, e montar as barracas e dividir-se em grupos para as referidas barracas foi bastante fácil. Os conselheiros tinham suas próprias barracas e também montavam os fogões de acampamento, pois não confiavam em nós para usá-los. Após o término, fomos nadar. Aqui ocorreu a primeira coisa estranha. Comprei óculos de proteção e, como ninguém mais tinha, todos queriam experimentá-los para olhar debaixo d'água. Arjun praticamente implorou para usá-los, então eu os entreguei e comecei a caçar lagostins perto do cais. 5 minutos depois, Arjun emergiu da água, ofegante, com os olhos arregalados. Ele se arrastou para as rochas, gritando que alguém, outra pessoa, estava nadando sob ele. Ninguém viu nada e mesmo com os óculos de mergulho, Marcos não encontrou nada. Nós provocamos o Arjun por ele ter se assustado. Ele passou o resto da noite emburrado em sua barraca. Claire disse que o lago mexe com sua cabeça, que reflete o som de maneira estranha e que até a luz refrata de forma estranha. Naquela noite choveu forte. Quando nos levantamos, nossos barris de comida selados haviam sido violados. Eles eram à prova de ursos e guaxinins, trancados com anéis de metal, e ainda assim a comida estava faltando. Alguns haviam sido arrastados para o lago. A mochila da Daniela também estava na água. Ela nadou para pegar a bola. Algumas de suas roupas sumiram. Ninguém confessou ter deixado as tampas soltas. Culpamos a tempestade e seguimos em frente. Remamos para o interior da baía. A chuva era interminável. Em certo momento, ouvimos um estranho arranhão sob nossa canoa. Era suave, como unhas arrastando pelo fundo, mas eu atribuí isso a rochas. Ou talvez eu tenha imaginado isso. Eu estava molhado, dolorido e exausto. Não conseguimos chegar ao segundo local pela água. Ficava em uma encosta íngreme e florestada, então tivemos que fazer uma portagem. Enquanto carregávamos equipamentos por um caminho lamacento, Claire parou e apontou para uma estátua branca em ruínas na outra margem do lago. Era uma figura da Virgem Maria, meio submersa, desgastada por décadas de tempestades. Você já ouviu a história da estátua de Maria? Ela perguntou. Nós não tínhamos, e ela continuou a contar a história. Anos atrás, uma mulher trouxe seu filho e filha para acampar aqui. Uma tarde, ela foi buscar lenha e, quando voltou, ambos os seus filhos haviam se afogado. Sem barulho, sem aviso, apenas se foram. Ela construiu a estátua para eles e alguns dias depois entrou no lago e nunca mais saiu. Todos nós ficamos quietos depois disso. Todos nós olhamos para a água.
Chegamos ao acampamento à noite, montamos nossas tendas e tentamos esquecer a história. Mas quando Daniela lavava a louça perto do lago, ela de repente gritou. Viramos e vimos ela se debatendo na água sombria, uma perna presa sob a superfície. Ela estava chorando e entrando em pânico, gritando: "Está me agarrando, pegou meu tornozelo." Brooklyn e Kaya correram e a puxaram para fora. Ela continuou soluçando, dizendo que era humano, que algo com dedos havia se fechado em volta de sua perna. Não rimos desta vez, não depois do que Arjun viu, não depois dos barris de comida e não depois da estátua naquela noite. Eu dormi na barraca mais próxima da água com Arjun e Daniela. Lembro-me de como o ar estava úmido e pesado. As paredes da barraca estavam pegajosas com condensação e o cheiro de nylon molhado dificultava a respiração. Eu sempre tive problemas para manter o sono e em algum momento depois da meia-noite eu acordei e foi quando eu ouvi uma voz vindo do lago. Era impossível, suave, mas clara como música, como alguém que eu amava, mesmo que eu não a reconhecesse. "Lila", sussurrou, "venha para a água. Você adora nadar. Venha, estamos esperando." Parecia uma voz feminina, mas era baixa e aveludada como mel, fumaça e luz do sol todos juntos. Era a voz mais linda que eu já ouvi. Eu queria não, eu precisava ir até ela, entrar no lago e nunca mais sair. Eu me sentei, mão no zíper da barraca, mas não a abri. Por quê? Porque eu estava muito cansado. Eu tinha remado por horas na chuva, mal comido, e simplesmente não tinha energia para me mover. Deitei-me novamente, fechei os olhos e deixei a exaustão me dominar. Penso muito nisso, o quão perto eu cheguei. Se eu estivesse um pouco menos cansado, acho que teria ido e entrado diretamente na água escura e nunca mais teria sido visto novamente. Eu nunca contei para os outros. Parecia muito estranho e eu estava com muito medo. Como se falar sobre isso tornaria real ou faria retornar. Eu não sei o que era. Talvez o espírito da mãe da história, ou talvez algo mais que tem vivido aqui pelo lago e nas árvores, esperando pelos solitários, enlutados e curiosos. Mas às vezes, tarde da noite, em minha mente eu ainda posso ouvir o sussurro: "Venha nadar", e uma parte de mim ainda quer saber o que estava me chamando. Isso pode parecer um exagero, e eu entenderia se você não acreditasse em mim, mas juro que é verdade. Estou desabafando porque esse evento tem me angustiado há um tempo, sendo uma das noites mais assustadoras que já vivi. Eu moro em um pequeno bairro na Geórgia, um lugar tranquilo e escondido onde todos se conhecem. Atrás do nosso bairro, há uma longa e estreita estrada de terra. Sem pavimentação, sinalização, e quase todos concordam que é assustadora demais. Há apenas uma casa perto do início dela, um lugar antigo e inclinado com uma caixa de correio enferrujada e um galinheiro no quintal. Depois disso, a estrada se estende profundamente na floresta, e quando eu digo profundo, eu quero dizer o tipo de lugar que começa a parecer errado quanto mais tempo você fica nele. Agora, meu amigo Jack nos contou essa história uma noite que ficou sob sua pele. Ele disse que algumas semanas antes, ele estava caminhando por aquela mesma estrada de terra ao anoitecer quando, do nada, ele ouviu tiros. Não era apenas um pop-pop aqui e ali, era um tiroteio rápido como bam-bam-bam, repetidamente, várias espingardas ou armas automáticas disparando de uma vez. Ele disse que ecoou por toda a estrada, muito mais fundo do que onde uma casa estava. Agora, não somos estúpidos, sabemos que a caça que acontece nessas florestas é a Geórgia rural. Mas isso não soava como caça. Jack disse que era rápido demais, muito caótico, como se alguém estivesse descarregando cartuchos, não dando tiros cuidadosos enviados. Talvez não fosse nada, certo? Mas, sendo adolescentes curiosos e sem muito juízo, eu, Jack e mais 2 amigos decidimos verificar por nós mesmos. Então, numa noite, nos amontoamos no carrinho de golfe do meu amigo e seguimos pela estrada de terra. A escuridão era total e a única iluminação vinha dos fracos faróis do carrinho de golfe.
O único poste de luz perto da casa estava apagado havia muito tempo, então tudo além dele eram sombras. A estrada parecia nos engolir. As árvores pendiam baixas e próximas de ambos os lados, e de vez em quando ouvíamos galhos quebrando ou folhas farfalhando no escuro. Barulho suficiente para deixar os nervos à flor da pele. Nem chegamos tão longe na estrada, talvez alguns centenas de metros, quando ouvimos algo grande. Movimento, folhas estalando, algo enorme. Reduzimos a velocidade, olhamos adiante e vimos. Era realmente alto, muito pálido, branco ou acinzentado. Difícil dizer exatamente com os faróis piscando, mas definitivamente humanoide, não um animal. Ele estava lá, movendo-se devagar entre as árvores na beira da estrada, como se não tivesse pressa, mas soubesse que o observávamos. Nós congelamos. Eu podia sentir meu coração batendo na minha garganta. Ninguém disse nada. Ninguém precisava dizer. Dirigimos o carrinho de golfe em marcha ré, giramos rapidamente e aceleramos de volta para o bairro. Na nossa saída, ouvimos este grito assustador e estridente perto da frente da casa, ao lado de onde fica o galinheiro. Queremos acreditar que era uma das galinhas fazendo esse barulho, talvez assustada com nossos faróis ou algo do tipo. Mas naquele instante não soava como uma galinha. Parecia algo tentando fazer o som que eles acham que uma galinha deveria fazer. No caminho de volta, ficamos em silêncio, os quatro olhando pela janela, como se algo fosse saltar das árvores para nos pegar. Não foi até talvez 10 minutos depois que chegamos em casa que alguém disse uma palavra, e mesmo assim nenhum de nós conseguia explicar o que vimos. Não era uma pessoa, não era um cervo, não era nada que pudéssemos nomear. Dias depois, retornamos à luz do dia. Fomos somente o bastante para satisfazer nossa curiosidade e talvez provar que era apenas nossa imaginação pregando peças. Mas aqui está a coisa. Aquela casa perto da entrada, há um portão ao lado dela, um ao qual não prestamos muita atenção porque estava parcialmente enterrado na vegetação. Mas agora estava mais claro, e havia uma placa, amarela e enferrujada, mas ainda podia ser lida. Área restrita do governo. Proibida a entrada. Ficamos lá olhando para isso por muito tempo. Ninguém verbalizou seus pensamentos, mas acredito que todos sabiam. O que quer que estivesse lá fora naquela noite, o que quer que Jack ouviu e o que quer que vimos, não deveríamos saber. E não voltamos desde então. Eu moro em uma área rural com meu avô idoso, pois sou o principal responsável por ele. Temos poucos vizinhos, sem calçadas, uma pequena cidade. Temos poucos arrombamentos ou raramente algum crime em geral, muitas áreas arborizadas e terras agrícolas. Minha casa é rodeada por bosques com uma linha de árvores nos separando dos vizinhos. Tenho extenso treinamento em armas de fogo e também trabalhei como instrutor de armas de fogo no passado. Na última sexta, eu estava no sofá do porão prestes a dormir. Isso acontecia com muita frequência. Meu sofá fica em frente a uma grande janela, as persianas sempre fechadas e a porta de vidro que leva para fora coberta com uma sombra semi-transparente, você pode ver através dela, mas apenas o suficiente para distinguir silhuetas. Eram quase 11 da noite e eu estava assistindo a um filme com fones de ouvido quando pensei ter ouvido um barulho do lado de fora, o que é estranho, considerando que eu estava usando fones de ouvido com um volume bem alto. Então eu tirei os fones de ouvido para ouvir mais atentamente e ouvi o que parecia ser passos na entrada de cascalho logo fora da minha porta, mas não andando, mais como dançando ou correndo, como se estivessem se movendo muito rápido. Naquele momento me levantei e olhei pela porta de vidro, não vi nada. Então atribuí isso a ser um animal ou algo do tipo. Sentei-me novamente no sofá e estava prestes a recolocar meus fones de ouvido quando ouvi 3 batidas distintas na minha janela, bem em frente ao sofá. Naturalmente, eu me assustei, porque ninguém que eu conheço faria isso. Eles me ligariam ou bateriam na porta, especialmente tão tarde da noite.
Quando me levanto novamente, ouço o cascalho na entrada de carros farfalhar novamente, desta vez mais alto, e como se alguém estivesse fugindo. A direção que eu os ouvi correndo é diretamente para um matagal e uma área densamente arborizada. Então eu pego meu rifle que guardo no armário ao lado da porta do porão e saio. Usando a lanterna acoplada ao rifle, eu vasculho a linha de árvores procurando possíveis ameaças, porque estou convencido neste ponto que algumas pessoas estão aqui para me roubar. Não vejo nada e volto para dentro pensando que talvez, provavelmente mais tentando me convencer, talvez poderia ter sido algum tipo de animal. Neste ponto, eu apago todas as luzes dentro e fico logo atrás da porta de vidro com a cortina, com o holofote externo ligado. Dessa forma, eu poderia ver o lado de fora e ninguém poderia ver para dentro, apenas observando, garantindo que tudo está bem antes de eu ir para a cama. Lá fora está extremamente silencioso, como nas histórias assustadoras em que até os insetos e pássaros ficam em silêncio. Era isso que estava acontecendo. Nenhum grilo ou gafanhoto, nada que estivesse fazendo um som. Quando estou quase pronto para desistir e dizer que foi apenas minha imaginação, vejo um lampejo de luz na floresta à minha frente. Se eu tivesse que adivinhar, talvez do tamanho de uma moeda de 10 centavos, como um reflexo das luzes da minha casa em metal ou algo assim, seguido pelo farfalhar dos arbustos. Então, mais uma vez, eu saio e grito: "Ei!", vendo se eu poderia assustar quem ou o que quer que fosse, mas ouço um sussurro alto. É a melhor maneira que posso descrever. Era um sussurro mais alto o suficiente para eu ouvir a 100 metros de distância dizendo "Ei" de volta para mim. Nesse ponto, estou assustado, sei que é outra pessoa, então coloco minha espingarda no ombro, aponto a lanterna montada de volta para a floresta novamente e grito para eles: "Casa errada, saia da minha propriedade a menos que queira perecer esta noite." Naquele momento, à minha direita, ouço uma pessoa assobiar suavemente. Parecia que estavam imitando um pássaro 2 vezes. Assobios suaves vindo da mesma linha de árvores, apenas mais à direita. Nesse ponto, viro e aponto minha espingarda cerca de 20 metros à frente e à esquerda da linha de árvores, não na direção exata do barulho, caso fossem apenas alguns garotos bobos fazendo uma pegadinha ou algo assim, e disparo 5 tiros no chão para assustar quem quer que fosse. Manteve a lanterna apontada para as árvores, procurando o movimento. O cão do vizinho começou a latir. Presumo que pelos tiros, mas nunca vi nenhum movimento, ninguém se dispersando. Nunca ouvi passos correndo para longe, nada. Então caminhei para a direita, de onde veio o apito, e continuei olhando pela floresta, buscando sinais de pessoas. Mas eu ainda nunca vi ninguém. Ao voltar para casa me questionando sobre o que acabou de acontecer, meu avô de 84 anos me encontra na porta indagando o ocorrido. Ele ainda está lúcido, não tanto fisicamente, mas eu expliquei a ele. Carreguei seu revólver e o coloquei ao lado de sua cama caso alguém tentasse invadir durante a noite. Dormimos em extremos opostos da casa e em andares diferentes, então considerei a opção mais segura. Depois de colocá-lo de volta na cama, vou à cozinha no andar de cima e pego uma garrafa de água na geladeira. Ao fechar a porta da geladeira, ouço passos. No telhado da nossa casa de 2 andares. O ponto mais baixo do nosso telhado exigiria uma escada para acessar. Quero dizer, um saltador olímpico não seria capaz de fazer aquele salto. Meu corpo todo está coberto de arrepios. Os cabelos na parte de trás do meu pescoço estão de pé. O medo absoluto é a melhor maneira de explicar. Meu avô, sendo quase surdo, claro que não ouviu, e tenho certeza de que já estava de volta ao sono. Eu congelei ouvindo. Os passos eram pesados, de tamanho de homem adulto, caminhando lentamente do quarto dele para a área da cozinha onde eu estou. Há uma clarabóia no teto da cozinha. Fico imóvel, olhando para cima em sua direção, rezando como se nada me observasse de volta. Esperei alguns minutos e os passos continuaram de um lado para o outro, de um lado da casa para o outro. Decidi correr de volta para baixo. Rapidamente, peguei meu rifle e corri para fora, sem saber neste ponto com quem ou o que estou lidando, apenas confiando no meu treinamento para ser capaz de neutralizar a ameaça se necessário.
Tento me acalmar, focando em controlar minha respiração, enquanto vou para o quintal da frente e começo a vasculhar o telhado com a lanterna acoplada à minha arma, mas não vejo nada. Ando ao redor da casa, vasculhando as árvores e o telhado em busca de qualquer sinal de alguém ou algo. Novamente, não vi nada. Repeti isso 2 vezes, gritando algumas vezes, não sei quem você é, mas é melhor sair daqui agora. Eventualmente desisti, voltando para dentro para assistir televisão com o rifle na mão a noite toda. E foi o fim disso. Nenhuma ocorrência estranha ou sobrenatural desde aquela noite. Não preciso dizer que as últimas noites têm sido difíceis, com pouco ou nenhum sono. Ainda não tenho certeza do que exatamente aconteceu. Eu nunca tive alucinações antes, e não tenho certeza se até mesmo alucinações poderiam ser tão reais. Contei para alguns familiares e amigos o que aconteceu, mas todos ignoraram. Eles sugeriram que eu poderia ter imaginado os passos, que o assobio poderia ser de um pássaro ou uma criança fazendo uma brincadeira. Mas eu não tenho tanta certeza. Tudo isso me deixou pensando em algumas coisas. Tô louco? Eu alucinei tudo isso? Se eu fiz, por que as alucinações duraram apenas uma noite? Poderia ter sido uma pegadinha extremamente bem executada? Claro, eu acho. Não sei quem faria isso, mas não teria pulado com uma câmera depois ou dito que era uma pegadinha. Qual a graça de apenas fazer isso? O assobio poderia ter sido um pio de pássaro. Eu não sou um especialista em pássaros, mas o sussurro alto, o feno, os passos distintos e altos no telhado depois, eu não acho que pássaros possam falar, ou rosnar ou pesar 90 quilos. Enfim, essa é a minha história. É o primeiro possível encontro com criptídeo que já tive. Eu já vivenciei algumas coisas estranhas e inexplicáveis no passado, mas sou cético no melhor dos casos quando se trata de coisas paranormais. Mas esse encontro definitivamente me assustou e me fez questionar as coisas agora. Quando eu era criança, costumava passar meus verões em New Brunswick com a família da minha mãe. Eles são Megamyk e vivem em uma reserva não muito longe da costa. Eu era o primo branco, pálido, criado na cidade, sempre tentando se encaixar, mas sem sucesso. Todo agosto, meus pais me deixavam e eu passava semanas correndo descalço com meus primos, pegando sapos, brincando de esconde-esconde na floresta e aprendendo o suficiente do idioma para ser zombado por dizer as coisas erradas. Eu adorava aquilo. Era como adentrar um universo totalmente distinto. E havia um lugar onde nenhum de nós deveria ir. No fundo da floresta, atrás da casa da minha tia, os troncos das árvores cresciam tão próximos que mal se conseguia caminhar sem esbarrar na casca. Era o que os mais velhos chamavam de cemitério. Só se chegava lá por uma estreita trilha de cervo que levava a uma clareira baixa e musgosa, onde a terra se elevava em estranhos montes. Disseram-me que esses montes eram as casas dos pequenos guardiões espirituais. Eles não eram exatamente maus, mas eram travessos, antigos e territoriais, e não gostavam de ser perturbados. Gostaria de lembrar a palavra que minha família usava para isso. Era longa e musical, mas esqueci. Só lembro da seriedade dos adultos ao falar deles. Sem piadas ou risadas, apenas respeito total. Claro, meus primos acharam que seria hilário desafiar o garoto branco a entrar sozinho no cemitério. Eu deveria ter dito não. Eu sabia que não deveria ir. Mas algo no fundo do meu peito gritava para mim, para não ir. Mas eu era jovem, talvez 9 ou 10 anos, e desesperado para me sentir aceito, então concordei e os segui para a floresta. Eles esperaram até chegarmos na metade do caminho para a clareira antes de ficarem para trás, dizendo que eu tinha que terminar sozinho. Ainda me lembro de como o ar mudou quando saí da trilha e entrei no cemitério. Era agosto, quente e úmido, sem uma única brisa, mas dentro daquela clareira parecia mais frio e denso. As cigarras pararam de zumbir. Eu nem acho que senti um único mosquito. Lembro-me de pensar naquela cena em Branca de Neve quando ela está correndo pela floresta
e as árvores parecem vivas, alcançando-a. Foi exatamente assim que me senti. Eu só estive lá por alguns minutos, pelo menos foi o que pareceu. Caminhei entre os montes, cuidando para não pisar em nenhum, e sussurrei um pequeno pedido de desculpas. Mesmo que eu não soubesse com quem ou o que eu estava falando, e então algo mudou. A luz de repente estava errada. Tinha sido a tarde. Quando entrei, havia um sol dourado e brilhante, e agora o céu acima das árvores estava machucado e escuro como o crepúsculo. Percebi com um sobressalto de pânico que eu não tinha ideia de onde eu estava. O caminho por onde eu vim havia desaparecido. Eu comecei a girar lentamente, chamando pelos meus primos, mas minha voz parecia abafada, como se eu estivesse gritando debaixo d'água. Eu não estava chorando, mas queria. Eu me sentia observado e seguido não por um animal, mas por algo mais. Eventualmente, eu tropecei para sair, não me lembro como, apenas me lembro de irromper no quintal da minha tia, tremendo e vendo meus primos sentados no alpendre, parecendo pálidos e atônitos. Eu não tinha saído por 5 minutos. Eu tinha saído por mais de 1 hora. Nunca contamos aos adultos. Não queria dedurar, e meus primos estavam apavorados demais para explicar o que fizeram. Mas naquela noite algo estranho ocorreu. Estávamos sentados ao redor da mesa da cozinha jantando. As janelas estavam todas abertas, e como eu disse, estava quente e abafado. E então, de repente, a janela bem ao meu lado se abriu com força. O filtro dos sonhos acima dele começou a girar violentamente, rodopiando como se estivesse preso em um furacão. Todas as outras janelas estavam imóveis. Era apenas aquela. O quarto estava silencioso como a morte. Todos olhavam para o filtro dos sonhos. Ninguém disse uma palavra. Depois disso, coisas me seguiram. Quando voltei para a cidade, comecei a sonambular. Por meses, tive os mesmos pesadelos toda noite, com algo na floresta sussurrando, me chamando de volta. Meus pais não sabiam o que fazer. Eu não comia, acordava em pé na porta da frente sem saber como cheguei lá. E todo verão depois disso, minha família na reserva me dava um novo filtro dos sonhos para levar para casa. Eles nunca explicaram o porquê. Lembro-me de ouvir minha tia e alguns dos mais velhos falando em voz baixa sobre mim, palavras como levado e chamado e proteção, mas eles nunca me deixaram fazer parte das conversas. Eventualmente os pesadelos desapareceram, mas a sensação nunca se foi. Agora, como adulto, eu não vou perto de quaisquer palavras que pareçam estranhas. Nem mesmo um pouco. No ano passado eu estava fazendo uma caminhada com meus filhos e alguém apontou um suposto círculo de fadas na trilha. Eles riram. Eu não. Virei-me e levei meus filhos de volta para o carro, porque agora eu sei melhor. Eu sei que quando algo na floresta chama você pelo nome, você não responde. Eu sou da Europa, sul da Alemanha para ser exato. Isso aconteceu comigo há apenas 2 anos, em um dos cantos mais pitorescos e charmosos do país, encostado na base dos Alpes. É o tipo de lugar onde a linha entre a natureza selvagem e a vila se confunde. Eu moro perto de uma dessas florestas, e trabalhar remotamente me deu o luxo de fazer pausas para o almoço ao ar livre. Virou rotina. Fecho meu laptop, pego um sanduíche e vago pela floresta por 1 hora. Parecia um reinício diário para o meu cérebro, como se eu estivesse entrando em outro mundo por um tempo, onde os ruídos da vida de trabalho e do estresse não podiam me alcançar, mas algo mais podia. Naquela primavera, tivemos uma tempestade brutal, uma das piores em anos. Ela rasgou nossa região como uma fúria, quebrando linhas de energia, danificando casas e deixando a floresta devastada. Seções inteiras de árvores foram despedaçadas. Troncos velhos em decomposição, de pé por décadas, desistiram e tombaram. Algumas árvores caídas eram enormes, com raízes expostas e torcidas do tamanho de carros. O colapso das árvores criou uma nova clareira e caminhos, como se a floresta tivesse sido remodelada durante a noite. E estranhamente, essas árvores caídas se tornaram uma espécie de playground improvisado,
As pessoas escalavam-nas, sentavam-se ao longo dos seus troncos como se fossem bancos. As crianças as usavam como traves de equilíbrio. Eu também fazia isso às vezes. Havia uma que eu gostava particularmente, um pinheiro coberto de musgo que havia rachado na metade e se dobrado suavemente em uma inclinação, perfeito para sentar e assistir o pôr do sol através da copa rala. Era exatamente o que eu fazia quando aconteceu. Era final de tarde, início da hora dourada. O sol baixou bastante para banhar a floresta em uma luz âmbar quente. O ar estava calmo e quieto. Lembro-me de pensar o quão perfeito isso era, quão pacífico. Pássaros cantando, o cheiro de agulhas de pinheiro e nada além de calma. E então eu ouvi um grito agudo, curto, agudo e completamente errado. Cortou o silêncio como uma faca. Não era humano, mas também não era totalmente animal. Não como um pássaro, um veado ou uma raposa que eu já tinha ouvido antes. E eu vivi perto dessas florestas a minha vida inteira. Soava distorcido, como algo tentando imitar um grito humano, mas apenas o suficiente para fazer sua pele arrepiar, como se alguém estivesse imitando o medo sem saber o que isso significava. Eu congelei, meu corpo inteiro tenso. Algo dentro de mim de repente gritou para levantar e sair. Agora eu saltei da árvore com o coração acelerado e comecei a andar rápido, apenas porque eu estava com medo de fazer muito barulho. Eu não corri, eu não olhei para trás, eu não podia. Eu sentia que, se eu fizesse isso, eu veria algo que eu não deveria ver, algo que eu não seria capaz de esquecer. O medo foi instantâneo e avassalador e eu não consigo explicar porquê. O grito foi apenas o gatilho. Mas esse sentimento foi o verdadeiro terror. Não era um som de dor ou perigo. Era um som destinado a atrair. Não conseguia eliminar a impressão de que o que quer que o tenha feito me viu primeiro. Ao chegar em casa, fiz o óbvio. Pesquisei no Google. Todas as variações de grito da floresta, grito alemão na madeira, sons de animais perto da saída. A correspondência mais próxima que encontrei foi uma raposa. Aparentemente, as raposas podem gritar como uma mulher chorando distorcida. Há gravações online que reproduzi e ouvi repetidamente. Mas não era a mesma coisa. Os gritos da raposa são arrepiantes, mas há algo selvagem e desesperado neles. O que eu ouvi naquele dia foi frio, deliberado, e quanto mais eu tentava me convencer de que tinha sido uma raposa, mais o buraco no meu estômago dizia não. Aquilo era diferente. Evitei a floresta por mais de uma semana. Ao retornar, percebi uma mudança. As árvores caídas haviam sido limpas pelo serviço florestal, mas mesmo com os caminhões já tendo partido, a floresta ainda carregava as feridas, galhos quebrados e sulcos profundos no solo. Caminhei pela floresta muitas vezes desde então e ela continuava bela e silenciosa. Mas eu não subi em outra árvore caída desde então, e sou grato por não ter ouvido aquele grito novamente. Era o aniversário da minha mãe, e ela queria comemorar de uma maneira grandiosa. Nossa família estendida possui uma propriedade rural perto de um vulcão famoso fora da cidade do México, Popocatépetl. Se você já ouviu falar dele, ele está envolto em histórias e mitos há centenas, se não milhares de anos. Naquela noite, a casa estava cheia de risadas, música, família e amigos. Todos estavam bebendo, comendo e aproveitando o ar quente da montanha. Por volta das 10, minha mãe reuniu um grupo e anunciou que queria fazer algo um pouco assustador para terminar a noite. Vamos para a floresta contar histórias de terror. Isso não foi uma surpresa. Ela sempre amou histórias de fantasmas e lendas com as quais fui criado. Então, imediatamente disse sim e segui o grupo enquanto deixávamos a casa para trás, caminhando para a escuridão. Era uma noite fria, sem lua, e a floresta estava densa de sombras. Usamos nossos celulares para iluminar, mas principalmente caminhamos pela memória, pois o território era familiar. Depois de cerca de 15 minutos caminhando e serpenteando pela floresta, paramos em uma pequena clareira estranha numa encosta,
meio que como um terraço natural na terra. Havia 2 caminhos de terra, um acima de onde estávamos e outro talvez 2 ou 3 pés abaixo. Havia apenas uma luz, um solitário poste de rua no final do caminho, lançando um brilho laranja opaco. Todos nós nos reunimos perto da borda da trilha e eu me levantei de frente para o grupo, pronto para compartilhar minha história. Eles estavam de costas para a floresta atrás de mim, e eu estava olhando para baixo da encosta em direção à trilha inferior e à luz. E foi quando eu vi algo se mover. A princípio pensei que fosse um truque da luz, uma sombra se movendo no lugar errado, mas então ela entrou completamente em vista no derramamento do brilho da lâmpada. Eu congelei e minha boca ficou seca e eu disse: tem algo lá embaixo. Todos se viraram e viram. Tinha talvez 1 metro de altura, pequeno, mas inconfundivelmente lá. Caminhava ereto em 2 pernas como um humano, mas seu corpo estava horrivelmente desproporcional. A maior parte de sua massa, facilmente 80%, estava em suas pernas. Elas tinham patas traseiras de cabra, musculosas e anguladas, com pequenos cascos afiados que batiam suavemente na terra. Seu tronco era estranhamente curto, como um pensamento tardio. Seus braços, se é que você poderia chamá-los assim, eram pequenos e inúteis, grudados em seus lados como os de um T-Rex. A cabeça tinha formato de cabra, mas estava errada. O focinho era muito pequeno, os traços tinham uma qualidade humana. Olhos inteligentes, uma consciência peculiar ao nos analisar. 2 chifres curtos e retorcidos, enrolando-se para trás de seu crânio, e sua boca estava levemente aberta enquanto respirava, quase ofegante. Ele olhou para nós, então se virou lentamente e começou a caminhar pelo caminho, mas a cada poucos passos ele parava e olhava por cima do ombro, se tivesse como se estivesse curioso, como se estivesse nos estudando. Foi quando o cachorro apareceu. Inesperadamente, um enorme vira-lata que devia ter vivido selvagem irrompeu do submato rosnando e avançou na criatura latindo furiosamente. A coisa pulou, assustada, e virou e correu para a floresta mais rápido do que eu poderia imaginar. O cachorro perseguiu e ambos sumiram na escuridão. Ninguém disse uma palavra, não a princípio. Então minha mãe disse calmamente: ok, talvez devamos voltar para a casa agora. Caminhamos em silêncio. De volta ao lar, com as luzes acesas e as portas trancadas, as pessoas começaram a rir nervosamente, fingindo não estarem tão abaladas quanto realmente estavam. Mas a tensão ainda estava no ar. E então alguém, talvez meu tio, disse: vamos desenhar, todos que viram desenhem o que viram, e nós fizemos, todos separadamente, sem olhar para o trabalho um do outro até que tudo estivesse feito. Ninguém havia falado sobre o que viu e, como eu disse, ninguém olhou para o papel de ninguém e todos os desenhos eram iguais. As mesmas proporções distorcidas, as mesmas longas pernas de cabra, os mesmos braços pequenos e tronco atarracado, o mesmo rosto de cabra humano com chifres curtos. Alguns eram mais detalhados que outros, mas não havia dúvida. Todos nós vimos a mesma coisa. Ninguém conseguia explicar. Até hoje não sabemos o que vimos. Não era uma fantasia, e não era um truque, nem era uma alucinação. Nós apenas chamamos de o que vimos naquela noite. O que vimos naquela noite. Eu não voltei para a floresta desde então, e quando penso nisso, me pergunto se o cachorro não tivesse espantado. O que ele teria feito? Eu não sou um guarda florestal, ou guia, ou algo assim, mas eu acampo a minha vida toda, literalmente 39 anos, e minha família faz isso há ainda mais tempo. 3 décadas antes de eu nascer, mesmo parque, mesma selva. É mais que um lugar que visitamos, é parte de nós. É difícil explicar como é uma conexão assim, a não ser que você a tenha vivenciado. Não é apenas sobre familiaridade. É um tipo de reconhecimento. Você entra na floresta e a floresta entra em você. Cada árvore, cada curva na trilha e até como a luz filtra pelas copas, você simplesmente sabe. É como voltar para casa, para um lugar que nunca muda, mesmo que tudo mais na vida mude.
Eu tinha 10 anos quando algo mudou. Naquele verão, estávamos em uma de nossas viagens habituais. A família ela estava toda lá, tios, primos, meus pais. O clima estava perfeito. Dias claros, noites frias. Estávamos no nosso lugar favorito, aninhado em um vale com trilhas que se entrelaçavam através dos pinheiros espessos e afloramentos de granito. Eu amava aquele lugar, mas na primeira noite eu tive um sonho. Eu estava caminhando por uma trilha que eu conhecia bem, mas desta vez eu parei em uma pequena curva, logo após uma certa árvore velha que sempre se inclinava ligeiramente para baixo e fora do caminho, escondida o suficiente para perder se você não estivesse procurando por ela. E havia uma caverna. Não era um pesadelo, nada de ruim ocorreu. Eu apenas caminhei até a entrada da caverna, fiquei lá, quieto e acordei. Na noite seguinte tive o mesmo sonho, mesma trilha, mesma curva, mesma caverna. Isso continuou acontecendo todas as noites daquela viagem. Finalmente mencionei isso para minha família ao redor da fogueira e perguntei se eles sabiam algo sobre uma caverna assim e a descrevi em detalhes. A inclinação das colinas, as rochas empilhadas na entrada, até o pedregulho coberto de musgo ao lado. Todos balançaram a cabeça. Ninguém conhecia uma caverna naquela região. Eu ignorei, mas aquilo ainda me perturbava. Então, perto do final de uma viagem, tomei coragem e fui até um dos guardas do parque e contei a eles o sonho, a trilha, o local. Ele me encarou por um momento e então disse: 12 anos atrás havia uma caverna lá, exatamente onde você diz, logo após a curva, os marcos, tudo. Aparentemente ela se tornou um problema, um urso começou a usá-la, chegando muito perto do acampamento principal, criando um perigo para os visitantes, então os guardas a preencheram, nivelaram o que puderam e selaram o resto silenciosamente. Eles não queriam que as pessoas saíssem da trilha e tentassem encontrá-la de novo, se machucando ou atraindo animais selvagens. O fato é que eu não tinha como saber disso. Eu nunca tinha ouvido alguém mencionar isso antes. Não estava em nenhum panfleto, guia ou mapa do parque. Eu não era um garoto precoce que havia estudado topografia. Eu apenas sonhei com isso. E apenas uma vez cheguei ao parque. Após a viagem, não contei a ninguém, não por medo. Porque é algo privado que a Terra escolheu compartilhar comigo. Não queria que virasse fofoca ou conversa fiada. Eu não queria que alguém estivesse cavando o que a floresta tentou esconder. Nunca fui supersticioso e jamais acreditei em fantasmas, adivinhos ou coisas do gênero. Mas eu acredito que algo naquela montanha se comunicou comigo. Acampar na natureza é suposto ser um escape pacífico, mas às vezes a floresta tem uma maneira de fazer você questionar a realidade. Uma noite, enquanto estava em uma viagem com amigos, eu vivenciei algo que ainda não consigo explicar completamente. Duas interações separadas com o que parecia ser meu amigo. Ele jura que nunca saiu de sua barraca. Se foi uma brincadeira, um truque da mente ou algo muito mais estranho, eu nunca saberei, mas continua sendo a coisa mais assustadora que já presenciei enquanto acampava. Duas coisas aconteceram comigo naquela noite, ambas envolvendo o mesmo amigo e ambas envolvendo minha necessidade de ir ao banheiro. Por volta das 10 da noite, precisei usar o banheiro, que ficava a cerca de 1/4 de milha de distância de onde estávamos. Estava escuro como breu. Enquanto eu estava caminhando, vi um dos meus amigos, que estava conosco, surgir de um caminho que levava a um acampamento não utilizado e pisar na trilha principal. O local inutilizado estava a 50 metros do nosso. Meu amigo tem uma marcha muito notável e peculiar, então eu sabia que era ele. Ele se virou várias vezes e perguntou: "Por que você está me seguindo?" Ele estava sempre cerca de 40 pés à minha frente, e eu respondi: "Eu literalmente disse a vocês que ia ao banheiro, e então questionei: por que você veio de um local diferente?" Ele acelerou o passo até que o perdi na escuridão. Cheguei aos banheiros sem vê-lo novamente, fiz o que tinha que fazer e voltei para o nosso local onde, claro, ele estava. Comecei a perguntar por que estavam mexendo comigo,
mas todos negaram que meu amigo até mesmo tinha saído do acampamento. Tudo bem, então eles estão brincando, não é grande coisa então, às 3 da manhã. Acordei precisando fazer xixi. Desta vez eu não precisava caminhar até os banheiros, eu só iria um pouco para a floresta. Enquanto eu estava voltando, ouvi o som distinto de um zíper de barraca abrindo. Na escuridão eu podia dizer que era meu amigo. Eu mal podia vê-lo, mas definitivamente ouvi ele fechar o zíper da barraca novamente. Ao me aproximar das barracas, pude vê-lo mais claramente. Ele deu alguns passos e depois acendeu um cigarro. Vi seu rosto nos estalos do isqueiro ainda mais claramente quando finalmente pegou fogo. Ele acendeu o cigarro, deu uma tragada e disse: "Você consegue me ouvir?" "Sim, eu consigo te ouvir. O que houve?" "Você consegue me ouvir?" "Sim, por que você está tentando acordar todo mundo?" Ele balançou a cabeça para mim, virou e caminhou até o carro a uns 10 metros de distância. Pensando que estava sendo enganado novamente, o segui. Perdi-o de vista atrás de um carro, virei a esquina e ele sumiu. Agora eu estava irritado. Ele achou que era tão engraçado, então voltei para a soratenda dele e ainda estava fechada, e eu podia ouvir ele roncando baixinho lá dentro. Não tenho ideia do que vi, mas parecia, soava e andava exatamente como meu amigo. Eu estava levemente embriagado, mas não o bastante para alucinar. Ele nega ter saído de sua barraca ou passado pela floresta à minha frente. Eu não tenho explicação para o que aconteceu. Isso aconteceu há alguns anos, 24 de março de 2022. Eu tinha 16 anos e acabara de tirar minha carteira de motorista. A família do meu amigo planejava um passeio de um dia à praia. Pacific City, Oregon, e alguns dos nossos amigos decidiram que, já que eu tinha acabado de tirar minha carteira e comprar um carro novo, deveríamos encher meu antigo 300 ZX, tirar os T-tops e fazer uma boa viagem para a costa. Tudo estava indo bem, exceto pelo desconforto de 4 caras espremidos em um pequeno cupê numa viagem de 2 horas. Eventualmente chegamos à costa e tivemos um bom dia depois que arrumamos nossas coisas e começamos a voltar para casa. Meu amigo sugeriu pegarmos uma estrada. Ele conhecia a estrada de acesso a Nestucca. Para quem está familiarizado com a floresta de Tillamook em casa, em vez da rodovia principal, levaria de 45 a 60 minutos a mais. Mas ele disse que era bonito e seria uma boa mudança de cenário. Então eu concordei. O sol estava se pondo e na densa floresta escureceu rápido. E antes que percebêssemos, não havia serviço de celular. Sem casas e absolutamente sem carros, o que é bastante típico para as cadeias de montanhas entre a costa do Oregon e a área metropolitana de Portland, então não era algo com que eu estava preocupado. Depois de cerca de mais 10 milhas, vi um veículo utilitário esportivo verde transportando uma quinta roda acidentado e fora da estrada. Como não havia ninguém por perto, decidimos parar para verificar se todos estavam bem e oferecer ajuda. O veículo estava a cerca de 8 a 10 pés fora da estrada em uma ladeira, preso pelas árvores que atingiu, com a quinta roda totalmente destruída. Ambas as paredes laterais estavam afundadas, com o conteúdo do reboque de veículo espalhado ao longo do lado da queda. O veículo utilitário esportivo estava cheio de roupas e embalagens de comida. Quase todas as janelas estavam estilhaçadas, e havia algumas manchas de sangue bastante significativas no que restava do vidro da porta do motorista, e o para-brisa não parecia nada fora do comum para o quão ruim foi o acidente. Não havia ninguém dentro ou perto do carro, e o caminhão havia parado ao nosso lado e nós dissemos a ele que não vimos ninguém e que iríamos seguir nosso caminho. Ele continuou dirigindo e logo retomamos nossa jornada na estrada. Tivemos que ir devagar, pois a condição da estrada piorava, com enormes buracos e rachaduras na pista. Não era adequado para carros mais baixos. 3 a 5 milhas após o local do acidente, havia uma curva à direita bastante acentuada, com uma área de parada no ápice da curva. Quando meus faróis iluminaram as árvores atrás da área de parada, vi o que parecia ser um homem pálido de pele flácida. Ele estava nu, parcialmente encoberto por gramas altas e arbustos, então só dava para ver a parte inferior do estômago.
Ele não tinha cabelo e estava meio encolhido, como você imaginaria um velho curvado, apenas olhando para o meu carro. Ele não tinha características proeminentes, mas a parte que mais me lembro eram seus olhos, refletindo os faróis do meu carro brilhantes como os olhos de um gato, e com todo o seu corpo virado para continuar olhando para o carro enquanto passávamos. Eu não sabia o que fazer ou o que pensar, e meus amigos no carro estavam todos olhando para trás e afirmaram que ele meio que se inclinou para fora dos arbustos para nos ver partir. Todos nós estávamos assustados e estávamos discutindo o que acabamos de ver, se pensávamos que era algum drogado que acabara de bater o carro e simplesmente saiu andando ou se era alguma criatura paranormal. Descartei como sendo a primeira opção. Quanto mais eu refletia, mais parecia algo de um espaço liminar ou imagem de inteligência artificial mal gerada. Sem sobrancelhas, sem cabelo, pele branca pálida e flácida, como quando uma pessoa perde centenas de quilos em pouco tempo, exceto que era flácida nas bochechas, pescoço e braços, mas parecia magra e frágil. Nós aceleramos para casa e eu meio que contei essa história quando o assunto de experiências paranormais surgiu. Por volta de julho de 2023, eu era bastante próximo do irmão da minha namorada na época, então ele, seu amigo e eu estávamos dirigindo pelas trilhas das montanhas Dixie contando histórias de fantasmas e tal quando compartilhei essa história com eles. O amigo do irmão dela disse que tinha visto o mesmo acidente e me mostrou uma foto do veículo utilitário esportivo, mas ele disse que não viu nada assustador. Não sei o que vi ou o que aconteceu, mas definitivamente assustou a mim e aos meus amigos, e nunca mais voltei àquela estrada desde então. Talvez alguém tenha visto algo semelhante, ou tenha tido uma experiência como essa na selva de Oregon. Só pensei em compartilhar essa história hoje, quando meu parceiro e eu líamos um livro sobre criptozoologia e criaturas mitológicas, o que me fez recordar. Espero que você tenha gostado, e eu realmente gostaria de saber se alguém sabe o que eu vi. Todo verão, minha família e parentes alugam uma cabana em diferentes partes da Suécia, e sempre foi maravilhoso. Mas uma vez, quando eu tinha cerca de 12 anos, vi algo que me marcou todos esses anos depois. Alugamos uma cabana no sul da Suécia, longe de qualquer vizinho ou cidade. Jogávamos cartas até tarde da noite e eu tinha acabado de ganhar uma caneta laser do meu avô. Por volta de meia-noite ou 1 da manhã, saí para ver até onde minha caneta poderia alcançar na floresta. Eu estava parado na grama a alguns passos da cabana e a alguns passos da linha de árvores. Era lua cheia, e eu não estava nem um pouco assustado com a sensação arrepiante da floresta escura, e apenas fiquei lá brincando com o laser. Mas de repente tive uma sensação realmente ruim, um misto de verdadeiro medo e de estar sendo observado. Olhei ao redor, mas era só eu ali até que vi um rosto branco com um olho negro e vazio entre as árvores. Embora os olhos fossem buracos negros, eu podia ver que estava olhando para mim, enquanto passava, como se estivesse andando muito rápido, mas seu rosto estava voltado para mim. Ele tinha uma longa capa preta com capuz e cabelos longos e pretos pendurados sob o capuz. Era realmente alto, pelo menos 3 metros, e se movia de maneira sobre-humana rápida. O silêncio era tão alto que não fez nenhum som quando eu deveria ter ouvido galhos quebrando e folhas farfalhando enquanto se movia. Mas nada. Eu apenas congelei quando vi e não sabia se realmente vi o que vi. Mas eu não queria descobrir se era real ou não, então eu apenas corri de volta para dentro e não saí à noite sozinho novamente. Não faço ideia do que vi, mas nunca mais vi a mesma coisa novamente. Lembro-me disso quando ouvi uma história de alguém vendo um rosto pálido com cabelos pretos e um lago. Tentei desenhá-lo, mas não ficou tão bom, então não sei se ajuda ou torna a história mais clara. Alguém já teve alguma visão semelhante? Sou uma mulher de 18 anos e moro perto de uma linha de floresta e do rio Clinton, em Michigan. Então não é incomum ter animais selvagens como veados e coiotes correndo por aí. Às vezes sento e observo eles,
Mas uma noite, há cerca de 2 anos, olhava pela janela e vi um veado a uns 15 metros perto da cerca e fiquei apenas observando. E ele se vira para olhar para mim, fica de pé nas patas traseiras com os ombros para trás e começa a balançar os braços enquanto caminha em minha direção. Eu sei que os veados às vezes ficam de pé nas patas traseiras, mas isso parecia extremamente antinatural. Seus ombros estavam completamente para trás, como os de um humano. Enquanto balançava os braços, ele tinha uma caminhada humana. Passa-se 1 ano ou mais e o fenômeno auditivo começa a acontecer. Parece uma mulher falando pelo sistema de intercomunicação, mas está bem do lado de fora da minha casa e é sempre incompreensível, mas audível, se isso faz sentido. Cerca de 1 vez por mês. O próximo encontro foi há cerca de 1 mês, quando me preparava para o trabalho às 6 da manhã. Estava escuro lá fora e eu estava no FaceTime com uma amiga e vejo um veado sem cabeça apenas parado lá na linha da cerca novamente e viro minha câmera e minha amiga também vê, o que confirma que eu não estava apenas alucinando. A noite passada, foi assustadora demais para mim. Eu estava retornando do meu namorado para casa. E enquanto eu estava caminhando do meu carro até a porta a cerca de 15 pés, parei para jogar algo no lixo e olhei para a cerca talvez a 40 pés de distância de mim e vi uma enorme massa com olhos amarelos brancos brilhantes e enormes chifres. A coisa era do tamanho de um alce. Eu olho para isso tentando compreender o que estou vendo por talvez 10 segundos e ele começa a correr em minha direção. Ele começa a correr pelo outro lado da cerca para me alcançar rapidamente. Corro para a porta, atrapalhando-me com as chaves. Ele está a cerca de 3 metros do outro lado do carro quando bato e tranco a porta. Eu vou para o meu quarto no 2º andar e tento me acalmar. E então a senhora do interfone, como gosto de chamá-la, começa a falar comigo novamente. E desta vez eu consigo gravar. E garanto que outras pessoas também possam ouvir. E eu pude discernir coisas como venha para fora. E o resto era incompreensível como sempre é. Eu não consegui dormir a noite toda. E eu não sabia o que fazer. Nunca foi agressivo assim antes. Mas também nunca me pegou fora ao mesmo tempo que antes. Alguém tem alguma ideia do que estou lidando? Ou como posso parar isso? Alguns anos atrás, logo após nos mudarmos para nosso novo lugar no campo, algo aconteceu que ainda me faz sentir mal quando penso nisso. Eu tinha cerca de 15 anos naquela época. Agora tenho 21 e ainda posso ouvir a voz na minha cabeça. Tínhamos acabado de nos mudar para uma velha casa rodeada por bosques em 2 lados, situada em alguns hectares de terra. Os donos anteriores mantinham cavalos, então havia uma grande cerca de madeira desgastada circundando o perímetro do quintal. O pasto estava supercrescido, mas a cerca permanecia sólida. Em direção ao extremo final da propriedade, logo dentro da linha de árvores, tínhamos um pequeno galinheiro onde nossas galinhas viviam. Minha tarefa todas as noites era alimentá-las e fechar o galinheiro. Aquela noite era como qualquer outra, pelo menos começou assim. Era por volta das 9h30, talvez mais perto das 10. Eu me lembro porque eu estava fazendo lição de casa e perdi a noção do tempo. O sol já havia se posto há um tempo e o quintal estava mergulhado naquele tipo de escuridão densa que você só encontra aqui no campo. Coloquei minhas botas e saí. A grama estava fresca e úmida com orvalho, e os únicos sons eram o canto dos grilos e o ocasional farfalhar das árvores além da cerca. O galinheiro ficava talvez a uns 150 pés da casa, perto do canto de trás do quintal. Eu sempre odiei ir lá à noite. A escuridão perto da cerca parecia diferente também. Eu sempre senti que algo me observava da linha das árvores. Eu caminhei até o galinheiro, agachei-me e comecei a jogar comida no corredor. As galinhas cacarejaram, se moveram e bateram as asas. E foi quando eu ouvi uma voz calma, clara e inconfundivelmente feminina. Veio de uns 3 metros atrás de mim, além da cerca, oculta na vegetação escura. Ei, venha aqui. Foi isso. Suave, quase casual, mas não familiar e não amigável.
Eu congelei, cada pelo do meu corpo se arrepiou. Virei-me lentamente em direção à voz, iluminando com minha lanterna a escuridão além da cerca, mas mal iluminava algo além dos primeiros metros de grama. Não havia nada lá, apenas escuridão. As árvores além da propriedade balançavam suavemente numa noite calma. A voz não soou urgente ou irritada, mas havia algo profundamente errado com ela. Como se tentasse imitar a calma, sem saber exatamente como fazê-lo. Como se fingisse ser humano. Eu não disse uma palavra. Eu não perguntei quem era nem pedi ajuda. Recuei lentamente, passo a passo. Nunca me virando, caminhando para trás pelo quintal, com minha lanterna segurada em mãos trêmulas, eu me movi, cerca de 15, talvez 20 pés, olhos fixos naquela mancha de escuridão na borda da cerca, antes de finalmente virar e correr. Eu corri de volta para casa, coração batendo tão forte que pensei que poderia desmaiar. Eu bati a porta, tranquei e corri direto para minha mãe na sala de estar e contei tudo para ela. Ela não hesitou. Ela chamou o noivo da minha irmã, Daniel, que estava conosco naquele momento. Ele era um fuzileiro naval, estoico, treinado e alguém que nunca se abalava facilmente. Pegamos lanternas e saímos juntos, seguindo a linha da cerca onde eu tinha ouvido a voz. Lá nos arbustos, logo fora da cerca, perto do galinheiro, exatamente de onde a voz tinha vindo, havia evidências claras de que algo estivera ali. A grama estava achatada, os galhos estavam dobrados e torcidos como se tivessem sido agarrados ou roçados por algo grande. Mas não havia pegadas nem marcas de arrasto, nada mais. Apenas um espaço onde algo havia esperado em silêncio fora da luz. Daniel fez uma varredura completa, mas nunca encontrou nada. E isso, de alguma forma, era pior. Eu não fui ao galinheiro à noite desde então. Mesmo 6 anos depois, não consigo me fazer passar por aquela parte do quintal após o pôr do sol. Eu me certifico de que as luzes da varanda fiquem acesas, e às vezes, quando estou deitado na cama, acho que vou ouvir movimento na grama, mas não vou ver o que é. Eu não sei a quem aquela voz pertencia, mas eu não quero saber. Trabalhei em um acampamento de verão no noroeste do Pacífico por 1 ano. Era um lugar lindo, aninhado bem ao longo do Puget Sound. Árvores altas, ar salgado, campos de grama abertos captando perfeitamente a luz da lua. Um lugar geralmente pacífico. Na 2ª ou 3ª noite, eu corria sozinho da fogueira da equipe para minha cabana. Por volta das 2 da manhã, quando todos já haviam se recolhido. O caminho que eu peguei passava por este grande corredor aberto e gramado, delimitado por juncos altos e arbustos que nos separavam da orla. A lua estava cheia e brilhante o suficiente para iluminar meu caminho sem uma lanterna. E eu me lembro de realmente pensar como tudo parecia bonito, todo prateado e suave. E foi então que eu vi. No início, achei que fosse uma pessoa parada entre os juncos, talvez um colega conselheiro saindo para urinar ou algo do tipo. Mas então ele se moveu. Eu o notei pela primeira vez agachado, quase como se estivesse se escondendo. Então, em um movimento rápido e brusco, ele se levantou, deu alguns passos desajeitados e antinaturais para trás e se agachou novamente, desaparecendo parcialmente entre os juncos. Eu ainda podia vê-lo meio escondido, mas observando. Ele usava o que parecia ser uma longa túnica branca, fina e pendurada. Seu cabelo era longo e escuro, mas eu não conseguia distinguir um rosto, apenas cabelo por toda a parte. Ou talvez o rosto estivesse virado para o outro lado, eu não podia afirmar. Mas foi seu modo de se mover que me convenceu de que não era humano. Não havia graça ou ritmo, nenhum equilíbrio natural. Era como assistir a uma marionete sem cordas ou um animal fingindo ser uma pessoa. Foi quando meus joelhos cederam. Desabei no chão como se minhas pernas tivessem sido cortadas. Não era apenas medo. Foi um desligamento total e meu corpo se recusou a cooperar. Eu tentei gritar. Nada, nada. Apenas ofegando esse som agudo e áspero como se eu estivesse engasgando com ar.
Eu me arrastei para a frente de 4 como um animal em pânico tentando entrar na cabana onde os campistas e meus co-conselheiros estavam dormindo. Pareceu uma eternidade quando finalmente alcancei a porta. Eu nem conseguia ficar de pé para abri-la. Arranhei a maçaneta da porta, atrapalhando-me como se meus dedos não soubessem como funcionar. Eventualmente a porta cedeu e eu caí para dentro, batendo-a para fechar, e apenas fiquei lá, tremendo e ouvindo. Nada me seguiu, nenhum passo, nenhum som sequer. Esperei por um tempo que pareceu longo, congelado no escuro. Não consegui me obrigar a olhar as janelas, não queria saber se tinha me seguido. Em algum momento, o medo começou a se transformar em uma histeria estranha e eufórica. Eu me lembro de rir. Eu continuava me dizendo que era apenas um campista. Uma das crianças estava urinando nos juncos, apenas isso. Eu ri por 20 minutos, como alguém tentando se convencer de que não havia perdido a razão. Eventualmente eu desmaiei. Mas na manhã seguinte essa explicação não se sustentou. Todos os acampantes permaneceram na cabana à noite. Eu perguntei a todos eles, brincando no início, tentando parecer tranquilo. Nenhum deles tinha se levantado para fazer xixi, nenhum tinha ouvido nada e eu sei que eles não estavam mentindo. Eram crianças do ensino fundamental, alguém teria admitido ter saído escondido, mesmo que apenas para se gabar. O acampamento era especificamente para crianças e funcionários de mente cética e não religiosa, pensadores racionais. Ainda me considero um, mas não há explicação lógica, nenhuma com a qual eu possa viver, pelo que quer que eu tenha visto naquelas canas. Porque não era humano. Eu contei essa história para 3 pessoas. 2 delas estavam envolvidas naquela noite e uma era meu terapeuta. Sou um cientista e, embora seja espiritual e acredite no paranormal, nunca realmente acreditei em demônios ou coisas dessa natureza. Eu cresci em uma casa assombrada, mas desde que me mudei não experimentei nenhuma atividade paranormal, nem tive quaisquer alucinações. Espero que alguém possa me ajudar a descobrir o que me atacou. Neste verão, eu não estava me sentindo bem e ia me deitar cedo. Enquanto de pijama, vi no Facebook local que a aurora boreal estava visível. Eu tinha tentado vê-las o ano todo e sempre as perdia, então peguei uma jaqueta leve e saí. Vale ressaltar, eu não tinha drogas ou álcool no meu sistema. Dirigi para o norte e encontrei alguns campos para parar, mas a notícia se espalhou e a cada minuto outro carro passava, tentando encontrar uma área escura para ver as luzes. Depois que meu terceiro local foi arruinado, leva cerca de mais 10 minutos para seus olhos se ajustarem, e cada farol te fazia começar tudo de novo. Então segui dirigindo para o norte. Eu conversava por telefone com um amigo, pois sou uma mulher solteira sozinha à noite e ele me tranquilizava. Peguei a rodovia e então eu vi o terreno abandonado que era usado pelo exército para alguns experimentos científicos desconhecidos que acabaram de se tornar públicos. Acredite se quiser, os níveis de radiação finalmente se tornaram seguros para se andar por aí. Estive lá durante o dia e vi alguns bunkers antigos. Definitivamente algo estranho estava acontecendo lá, mas acontece que era um campo aberto sem postes de luz, tornando-o o local perfeito. Entrei na estrada de cascalho e dirigi cerca de 1 milha. Eu até comentei com meu amigo que o lugar era assustador. Os pássaros estranhos que lembravam morcegos continuavam voando ao redor, porém ao pousar não se pareciam com morcegos. Cresci no campo, então a escuridão não me incomoda e segui em frente. Finalmente cheguei ao meio e parei à beira da estrada. Ninguém e nada até onde eu podia ver. Peguei meu telefone e saí, tirei algumas fotos e então esperei meus olhos se ajustarem. Depois de uns 10 minutos, quando minha visão noturna começava a funcionar, os pelos do meu pescoço se arrepiaram. Eu conhecia essa sensação. Geralmente significava que um animal me observava. Novamente, eu sou um garoto do campo. Enquanto estou no telefone, no meio de uma frase, eu viro para a minha esquerda e meu corpo inteiro congela. Era como se o ar estivesse se movendo, uma espécie de sombra em movimento.
Mas minha mente também sabia que era algo que andava em 4 patas e se levantava, possivelmente um cachorro. Mas novamente era translúcido. Gritei e corri de volta para o meu carro. Senti algo bater e ricochetear nas minhas costas, como se tentasse me atravessar sem sucesso. No segundo em que me tocou, senti como se fosse um dementador dos livros do Harry Potter, mas pior. Nunca senti tanto medo e pavor. Isso é pior do que a morte. Eu não acredito ou não acreditava no inferno, então a morte não é tão assustadora para mim. Isso me fez sentir que mesmo na morte, eu nunca mais sentiria felicidade. Entrei no carro e acelerei pela estrada, gritando e orando. Eu continuei gritando pelo meu pai e irmão, que estão ambos mortos, e Jesus, eu nem mesmo sou cristão, para me salvar. O pior é que eu estava dirigindo no sentido contrário. Tive que dar a volta e dirigir de volta para sair. Eu gritei o tempo todo por ajuda. Em certo ponto, minha ligação caiu e meu serviço, que estava bom na ida, voltou assim que peguei a rodovia. Meu amigo retornou a ligação perguntando o que houve, mas eu continuava aos prantos e gritos. Eu mal conseguia descrever o que tinha visto. Dirigi de volta para a cidade e liguei para uma amiga que morava por perto. Fui à casa dela e fiquei lá por algumas horas para me acalmar. Não sabia que ela era religiosa, foi sorte ela acreditar nisso. Finalmente tive coragem de ir para casa e ela me deu proteção. Tomei um banho para me aquecer, mas minhas costas estavam frias, como se algo tivesse cortado uma linha na minha coluna. Não havia marcas que eu pudesse ver e tive que sentar no chuveiro de costas para a parede porque continuava sentindo como se algo estivesse me tocando. Fiquei sem voz por 9 dias após o ocorrido e precisei mentir para amigos e colegas sobre a causa. Já se passaram 6 meses sem nenhuma experiência estranha desde então. Às vezes, porém, se algo toca minhas costas de um certo jeito, eu tenho um sobressalto de pânico do nada. Fora isso, não tive mais nenhum problema, mas não falo sobre isso com ninguém porque, primeiro, me sinto louco e, segundo, não quero chamar atenção para isso, já que nem sei mais no que acreditar. Acho que já passou tempo suficiente e eu quero saber se mais alguém já passou por isso também. Como cientista, sei que nossa mente pode nos enganar, e admito que a escuridão talvez tenha iludido meu cérebro, mas não consigo superar o medo que me dominou após ser atingido por isso. Eu já tive medo na floresta à noite antes. Eu já acampei e tive medo de que algo estivesse me observando, mas isso foi muito pior, como se eu pudesse sentir isso na minha alma. No interior do Texas, meus avós possuíam um lote de 8 acres que dava para uma área densamente arborizada com um leito de riacho correndo ao longo da cerca dos fundos. Numa noite de verão, por volta do meu 8º aniversário, toda a minha família se reuniu para um churrasco. Eu e meu primo Max estávamos sempre correndo juntos, e aquele dia não foi diferente. Decidi descer o leito do riacho para a floresta, pois ouvi o que parecia ser um sussurro me chamando para seguir mais fundo. Meu primo seguiu feliz atrás de mim enquanto caminhávamos sobre uma cerca caída. Meu primo lembra vividamente de ver uma mulher aparecer na minha frente enquanto eu passava por cima do último pedaço da cerca. Continuo caminhando, obviamente enquanto meu primo tentava se apressar e me seguir. No entanto, ele se lembra da cerca aparentemente se erguendo e enrolando em seu tornozelo, fazendo-o cair na lama. Ele disse que continuei andando mesmo quando gritou por ajuda. Ele olhou para seu tornozelo rasgado com arame farpado enrolado nele. Ao olhar para isso, ele disse que eu não estava em lugar nenhum quando meu irmão mais velho desceu o riacho seguindo seus gritos e meu primo afirmou que minhas pegadas no leito do riacho pararam a poucos metros além do local onde Max me viu pela última vez. Minha família inteira afirma que sumi por 4 horas. Eles chamaram a polícia para vasculhar a floresta e cães para rastrear, mas nada foi além da última pegada que deixei na lama. Quando voltei, eles estavam apavorados, temendo que algo tivesse ocorrido, mas eu estava sem nenhum arranhão. O que me lembro dos eventos após passar pela cerca é ouvir uma canção distante sendo cantada por alguém suave e feminina, o cheiro de frutas silvestres e doces e uma sensação de felicidade aumentando a cada passo. Do meu ponto de vista,
encontrei uma clareira e relaxei comendo frutas silvestres, brincando com pequenos animais parecidos com gatos estranhos. E me levantei depois de alguns momentos. Olhei em volta e vi o movimento do que pareciam ser dezenas de pessoas se escondendo atrás das árvores. Olhei ao redor, recobrando os sentidos, me perguntando onde meu primo estava. Vejo o caminho por onde vim e começo a segui-lo. O ambiente começou a parecer mais estranho, como se não quisesse que eu fosse embora, como se estivesse irritado por eu estar tentando. O movimento das pessoas atrás das árvores intensificou-se, como se quisessem bloquear minha saída. Comecei a correr e consegui sair da clareira, pulando a cerca de antes, notando o quão escuro parecia agora, e correndo para dentro da casa onde fui pego pelo meu avô e interrogado sobre onde eu estive, quem era a mulher que meu primo viu me levando, por que eu não parei para ajudar e o que realmente aconteceu nas 4 horas em que estive fora. Porém, quando mencionei que pareciam apenas alguns instantes, meu avô demonstrou mais preocupação que todos. Ao retornarmos para a casa dos meus avós para minha festa de aniversário, ele já tinha construído uma nova cerca e consertado a que caiu no riacho. Ele até plantou ervas e outras plantas que rapidamente tomaram conta da cerca, selando-a com videiras e arbustos. Retornei à casa deles uma vez recentemente. Os novos donos derrubaram a cerca e a vegetação, reabrindo o riacho. Quando eu estava prestes a ir embora, olhei para o riacho e vi uma menina voltando pela propriedade e uma mulher estranha com um capuz parada logo além de onde a cerca costumava estar, sorrindo para mim. Ei, pessoal, aqui é o Morte, e muito obrigado por ouvirem, espero que vocês tenham gostado dessas histórias assombradas da floresta. Eu certamente gostei de gravá-las e adoraria saber o que vocês pensam. Por favor, sintonizem amanhã para continuar a extravagância de conteúdo de junho com algumas histórias assustadoras do cemitério. Vai ser arrepiante. Eu apreciaria todos os seus pensamentos abaixo, e se você gostaria de doar uma pequena quantia de dinheiro para mim todos os meses para ajudar a manter o canal funcionando, ter seu nome no final e alguns benefícios exclusivos, siga o link para o Patreon abaixo. Mas é isso de mim, continuem incríveis, tenham uma ótima noite. E eu verei vocês amanhã, boa noite.